Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e eu queria fazer um pedido. Nós, da Rádio Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, estamos envolvidos numa campanha, quer dizer, a RBN para Todos. Muitas pessoas dos pontos distantes de Guarulhos, pessoas que estão na zona sul da cidade, que estão na zona oeste, um pouco distante, eles dizem assim, é uma pena que a rádio não chegue aqui, ou senão quando a gente pega, no fim do dia fica chiado. Tem aquele chiado, a gente não consegue sintonizar direito. E são tão bons os programas. Algumas pessoas dizem que deixam a rádio ligada até quando saem de casa, para magnetizar as paredes, para que o ambiente fique sendo energetizado de uma maneira positiva. Uma amiga disse que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são as evangelizadoras do lar dela, que estão ligadas sempre. Numa sala, outra noutra, uma rádio no lugar, a televisão no outro, né? Então, a Rádio Boa Nova tem essa, e a TV Mundo Maior tem essa característica. Para fazer isso, nós precisamos de mudar os transmissores, para que tenha uma potência maior, um alcance maior e maior fidelidade na transmissão. Estamos envolvidos nessa campanha. Então, nós pedimos que vocês ajudem a Rede Boa Nova e a Rede Mundo Maior de TV. Como? Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova. E nesse clube tem os sócios. Então, estamos pedindo que os sócios, durante 5 meses, acrescentem R$20 a sua contribuição. Cada um contribui com R$100, nós já vamos conseguir parte do que nós precisamos para comprar os transmissores e para fazer a reforma dos estúdios. Para você saber como é que você pode colaborar, ligue 0800 12 18 38, vou repetir, 0800 12 18 38. Ou senão você entra no site www.redeboanova.com.br ou senão www.tvmundomaior.com.br e você vai ficar sabendo. Ou senão você liga mesmo, 0800 11 18 12 18 38 e as meninas vão explicar como é que você deve fazer. Nós estamos aqui conversando com um irmão nosso que pergunta se comer carne é uma questão moral, de saúde ou as duas. Nós já fizemos alguns comentários, só queria acrescentar mais alguma coisa. Nós falamos do que acontece com a carne, né? A carne se putrefaz, ela apodrece dentro do organismo. Nós falamos do que ela libera nos elementos. Um chama putrescina, outro cadaverina. Imagine você irradiando isto. Agora, você só imagine, você é um espírito superior, está no plano espiritual. Você precisa dar uma orientação a um pupilo seu, a um outro espírito a quem você ama muito, que está no plano material. Então você quer se aproximar dele e passar para ele uma intuição, uma espécie de mensagem. E você se aproxima. Você está numa dimensão espiritual, bem sutil. Você se aproxima dele. Ele está letargicizado, como se estivesse sem energia. Às vezes as pessoas dizem assim, está como se fosse um porco, né? Está pesado. Ele só é capaz de ver aquilo que está na frente dele, bem material. E o que é mais importante, as imagens mentais que ele tem na cabeça. Ele tem imagem mental de bife, de churrasco, de bebida alcoólica, sempre uma coisa acaba sempre atraindo a outra. Ele se torna pesado. Então, você não vai encontrar sintonia com ele. Mas aqueles irmãozinhos que foram comedores de carne, que foram beberrões, que foram fumantes, todos vão encontrar sintonia com ele. Então, o que é que acontece? Sempre que a situação, para mim, eu estou sempre envolvido em muitas atividades espirituais, e é claro que às vezes eu sofro uma oposição muito forte. São situações que estão pesadas. Então, como é que eu lido com isso? Via de regra, quando a situação fica preta, como se costuma dizer na gíria, eu faço jejum. Por quê? Fica muito mais fácil você estar em sintonia com o plano espiritual superior quando você está, como se costuma dizer, né, limpo. Então não é só você se limpar por fora, é você se limpar por dentro também. Imagine uma pessoa que come, imagine só a situação vibratória de um ser que come churrasco até se empanzinar de tanto comer,
está gordo, barrigudo, né, de tanto que come, bebe uma bebida qualquer e depois ele tem que dormir. Ele cai naquela sonolência, não aguenta. Ele bebe e ainda fuma. Né? Agora imagine, ele vai sair na companhia de quem? Quem é que vai ter sintonia com ele? Você é o espírito superior que quer ajudá-lo. Você vai conseguir isso? De jeito nenhum. Agora, tem o outro, que é o espírito inferior, que quer prejudicá-lo. Vai ter dificuldade de se aproximar? Nenhuma. Nenhuma. Então, esse irmão que está fazendo uma coisa dessa, ele está como que enterrando talentos. Os talentos são o quê? O estômago dele, o fígado dele, o rim dele, o intestino dele, tá? O baço dele, o pâncreas dele, as suas artérias, o seu sistema esquelético, que vai suportar um peso muito maior do que aquele que precisaria suportar. Só imagine isso. Então você vai entender o outro lado da história, meu amigo. Quando você diz que é uma questão moral, de saúde ou as duas. É de saúde. De moral, nós estamos mostrando o que é. É a sintonia. Com quem é que você sintoniza? Da vida, nós só atraímos aquilo que nós somos. Agora, como é que você vai mudar? Como está escrito, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Como está escrito que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Um dia você vai ter que entrar em contato com isso que nós estamos falando aqui. O que é que vai fazer você entrar em contato com o que nós estamos falando? O sofrimento. De repente, você tem uma ordem do médico. Precisa se alimentar dessa ou daquela maneira porque a sua pressão está muito alta. Então tem que fazer um regime para ter pressão mais baixa. O que você vai começar a fazer? Come menos sal, come menos carne, come menos acima de tudo, coma menos. Não deixe que o seu organismo seja tão difícil de carregar. Então, você vai começar a mudar a sua vida numa espécie de imposição. É função daquilo que se chama, no mundo espiritual, na espiritualidade, de aguilhão. Quando Jesus fez Paulo de Tarso cair do cavalo à entrada de Damasco, ele vem e diz assim, né? Por que você recalcitra tanto contra os aguilhões? Ou seja, contra os toques que te são dados. Então você vai receber toques. Se você come muito, você vai receber toques. Pressão alta, você pode ter pesadelos, você tem dificuldade de digestão, problemas cardíacos, uma série de decorrências desse estado de você estar com o organismo cheio de coisas putrefatas, coisas apodrecidas, liberando uma energia que é pesada. É como se você tivesse sensibilidade, você sentiria que é como se começasse a sair uma fumaça tóxica dessas pessoas que têm esse tipo de alimentação e que ainda bebem, ainda fumam e que ficam tão pesadas no mundo. São pessoas que vão sofrer muito quando morrem e entram no plano espiritual, porque aí vão ser defrontadas, confrontadas com o comportamento que tiveram. Aí é que vai experimentar a consequência do que fez e vai dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Como é que eu conserto isso? Aí você vai precisar de outra vida na qual vai ter um comportamento adequado. Provavelmente vai ser vegetariano. Então, meus votos de felicidade para você que diz que tem uma sensibilidade que te leva muito mais a pender para o lado do vegetarianismo. Já é uma boa coisa, que Deus te abençoe. No nosso próximo e-mail, a missivista pergunta, o que posso fazer para ajudar minha filha? Então ela diz, doutor Adão, muita luz para você. Venho passando desde 2008 um problema com a minha filha. Do nada, ela começou a ter vários desmaios e as coisas só foram piorando. É interessante, né? Do nada. Nunca é do nada. O que pode dizer é o seguinte, não se sabe por que ela começou a desmaiar. Tem muitos desmaios por dia. Pois os desmaios, então é muito difícil porque os desmaios já passavam de 10 por dia. Começava com uma forte dor na nuca. Olha, começava com uma forte dor na nuca. E logo em seguida ela desmaiava. Começava com uma forte dor na nuca, já dá para entender que essa dor na nuca era fruto de influências espirituais que ela estivesse recebendo. Ah, mas depois ela veio a ter um derrame, então não era coisa espiritual. Quem é que diz que a influência espiritual não acarretou o derrame? Aí ela diz, né? Então fui procurar recurso da medicina, onde foram realizados diversos exames e os resultados davam normais.
Os resultados estavam normais. Percebeu só? Pois nós estamos falando, era espiritual a coisa. Minha filha passou por vários médicos e tomou vários medicamentos, mas tudo piorava cada vez mais. Claro, não se tratava a coisa na raiz, que era a questão espiritual, então ela passava de médico em médico, a medicina não dá conta disso. E dizia, olha, está normal. Nós sempre dizemos, né, para amigos nossos que são médicos, né, olha, por favor, não faça isso. Porque às vezes dizem, mas a mulher não tinha nada. Então, mas não diga que ela não tem nada. Diga que ela tem alguma coisa, mas que não é da sua área, né? Manda para um psicólogo, manda para um outro profissional, ou manda para um sacerdote, um padre, um pastor, um médium, que é para ver. Mas não diga que não tem nada. A coisa mais triste que tem, nós já passamos por isso, muitas queixas de amigos nossos, né? Você está numa situação muito difícil, está se sentindo mal, está se sentindo doente. Procura um médico, ele diz assim, você não tem nada. Aí dá a impressão, mas será que eu sou doido? Como não tenho nada se eu estou sentindo? Então, atenção, amigos médicos, não façam isso. Tenham um comportamento diferente, que é exatamente de dizer assim, olha, você está passando por tudo isso, não é fácil de viver com isso, posso compreender, mas não é nada da minha área. Eu não posso te ajudar porque você não tem nada que eu possa tratar. Então, o que é que eu vou fazer? Procure um médium, ou procure um centro espírita, ou procure um psicólogo. O que você pode fazer é isso. E não dizer, você não tem nada, e ponto final. O e-mail continua dizendo, então, por último, fomos numa neurologista, que pediu um exame onde foi constatado que ela tinha a síndrome do vaso vagal. Foi medicada novamente e a médica disse que isso ia sumir. Agora, em março de 2011, a crise voltou e eu entrei em desespero, pois estava ficando igual da outra vez. A situação estava se repetindo. Nós duas estamos afastadas dos trabalhos por conta disso tudo. E então eu fui ao centro espírita próximo da cidade onde moro. E lá contei o que estava acontecendo e eles me disseram que minha filha é médium. Ou seja, ela tem uma capacidade maior que as outras pessoas de estabelecer contato com o plano espiritual. Eles disseram que a minha filha é médium. Porém, ela não aceita isso de jeito nenhum. Não é ela que não aceita, são os obsessores que estão com ela. Ela tem medo de tudo, são as imagens que são colocadas na cabeça dela. Eu frequento o Centro Espírita desde há 3 anos. Faço a leitura do Evangelho no lar e gostaria de saber se posso fazer alguma coisa por ela no centro. Se posso fazer as coisas no seu lugar, já que ela não quer. Desde que fui até aquele centro, as crises deram uma parada. E agora estão aparecendo sangramentos no nariz. Estou ficando doente também, pois não sei mais o que fazer. A medicina não encontra solução, porque também acredito que o caso dela é espiritual. Hoje ela tem 21 anos. O pai dela é falecido há 20 anos. Às vezes me sinto sozinha, sem ter a quem recorrer. Me ajude, por favor. Uma mãe que escreve isso, né? Uma mãe que escreve isso sobre a filha. Como vocês puderam ver, é um quadro um tanto quanto difícil para se enfrentar. É um quadro que nós, como genitores, como pais e mães, tem sempre muita dificuldade de enfrentar. Porque o que é que essa mãe está sendo solicitada a fazer? A filha saiu de casa, mora sozinha. Vá até a casa da filha e veja como é que ela está vivendo. E outra coisa também, né? A filha saiu de casa não, né? Esse saiu de casa é um outro caso que aconteceu conosco, nós misturamos as bolas aqui, né? Ela não foi viver sozinha, mas a mãe diz assim, ela não quer ir ao centro espírita. Fazer o quê? A mãe, é claro que ela está completando 21 anos, está ficando maior idade, mas a mãe podia dizer para ela assim, ser um pouco mais incisivo, dizer, você precisa ir, eu quero que você vá. Porque eu te amo, eu quero que você melhore. Mas o que a mãe fez? Concordou com a passividade da filha, com a rebeldia da filha. Então a filha vai acentuando. Agora está saindo sangue pelo nariz. Qual será o próximo passo? Acredito que não vai passar desse sangramento nasal, entendeu?
Mas o próximo passo é você convencer a sua filha a ir ao centro espírita com você. Se você não fizer isso, ela vai ficar sempre nessa rebeldia que já não é dela. Muito provavelmente ela estará sendo, né, manipulada pelos nossos queridos irmãos do segundo palco, ou seja, pelos obsessores, que tem uma porção de cordõezinhos grudados nela, que estão amarrados para fazer com que ela faça o que eles querem. E quem é que sofre? É você, não é, minha amiga? Às vezes nós dizemos assim, que as mães são o retrato de Deus aqui na Terra. Tá? As mães fazem tudo pelos filhos. Tudo mesmo. E aí nós ficamos pensando, é exatamente assim que o nosso Criador faz conosco. Nós ficamos como se fôssemos crianças, rebeldes, manhosas, chiliquentas, não queremos fazer isso nem aquilo, e vamos experimentando as consequências, mas papai e mamãe estão ali do lado. Então, muitas vezes, a coisa se completa quando este jovem vai embora. E aí ele vai começar a viver dos próprios recursos. Via de regra, eles metem os pés pelas mãos e pedem para voltar para a casa dos pais. Mas quem sabe volta já com o emprego? Quem sabe volta já com uma noção diferente do que é ter família? Então, o que você pode fazer? Ajudar sua filha, indo você, então, ao centro espírita, desde que ela não quer ir. Levar a força nessa idade você não vai conseguir, né? Desde que ela não quer ir. E assim como eu vou ficar vibrando aqui para que ela aceite te acompanhar até um centro espírita, você vibre antes de falar com ela para que ela aceite acompanhar você antes, né, de que as coisas fiquem pior para ela. Normalmente, acontece isto, né? Eu disse antes que as coisas fiquem piores. Normalmente acontece isso. Uma pessoa rebelde, ela vai se rebelando até um certo ponto. Mas o que acontece? Você disse, ela foi avisada que tem mediunidade e que precisaria desenvolver a mediunidade. Então, é importante que ela vá ao centro espírita. Ela não vai, vai você. Você perguntou, você pode fazer o tratamento por ela. Você pode fazer muita coisa por ela, mas não pode fazer tudo. Fazer o tratamento por ela no centro espírita é muito bom, só que na realidade você está fazendo para você. Porque quando você fica junto com ela, sai do centro espírita e volta para casa, o que acontece é que você experimenta dela muita raiva. Você experimenta a raiva dela. Porque ela tem raiva dessa situação. E normalmente a pessoa, quando vem com essa situação dela, quando acontece alguma coisa na mente, na cabeça, do pescoço para cima, o que acontece é que ela está lidando com a rebeldia dela. Tá? E quando se lida com a rebeldia, nós já dissemos, o que vai acontecer? O aguilhão fica mais forte. De repente ela pode estar sofrendo demais com todas essas limitações que ela sofre. E à medida que ela vai sofrendo, ela vai tomando consciência. E à medida que vai tomando consciência, talvez aí venha humildade, ela resolva estudar, vai estudar, aí ela vai se defrontar com um ensinamento extraordinário. Eu estou aqui torcendo para que caia para você no próximo evangelho que você fizer, que caia um estudo para você verificar como é que acontece com aquelas pessoas que são rebeldes, que não aceitam o caminho. Então, você vai ver, via de regra, esse momento está já no primeiro capítulo do Evangelho, Eu Não Vim Destruir a Deus, que conta a história do meu né, o outro Adão, né, no paraíso, do que foi que ele teve que começar a fazer e a evolução que tivemos até hoje e como é que nós temos que levar adiante a multiplicação dos nossos talentos para que não venhamos a ser privados deles e venhamos a sofrer muito. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.